O que você está fazendo? Sussurrou o relógio quando o candelabro esticou o pescoço. Pare com isso. Imediatamente, o candelabro parou. Mas não foi por causa da ordem do relógio. Ele parou porque Maurice escutou o sussurro baixo e se virou para olhar. Por um momento tenso, Maurice encarou o candelabro e o relógio. Ele se aproximou da mesa em que eles estavam e pegou o candelabro. Ele o segurou sob a luz fraca e o inspecionou. Virou de ponta cabeça e então de volta à posição normal. Mexeu para a direita e para a esquerda. Então, deu-lhe uns petelecos. Pim, pim, pim. Parecendo satisfeito com a candelabrosidade do objeto, ele o botou de volta sobre a mesa e prosseguiu. Por trás dele, o candelabro passava a mão na cabeça, ignorando o olhar de eu avisei que o relógio lhe lançava. Maurice continuou explorando o castelo. Uma grande escadaria se erguia no meio do enorme saguão. Quase na ponta dos pés o espaço vazio imenso fazia Maurice se sentir ainda mais intruso, seguiu em frente contornando as escadas. O coração dele acelerou quando notou uma parede inteira coberta de armas de todos os tipos, formatos e tamanhos. Quem quer que morasse ou tivesse morado ali gostava bastante de armas. De repente, Maurice ouviu de novo o som distante de música. Ele seguiu a melodia lenta e suave, passando por várias portas fechadas antes de chegar até uma porta dupla grande e dourada, que estava aberta. Através das imensas sombras, Maurice viu um salão de proporções colossais. A música parecia vir de um cravo empoeirado no canto. Contudo, assim que Maurice deu um passo para dentro, o som parou. Olá? Chamou Maurice, observando o cômodo agora silencioso. Restos da decoração havia muito deteriorada se espalhavam pelo local ao apertar bem os olhos, ele conseguiu identificar uma janela restaurada às pressas. Mas não havia sinal de ninguém e nenhum músico sentado no banco do cravo. Maurice balançou a cabeça, perguntando-se se havia imaginado a música. Tremendo, Maurice deu as costas para o salão. Além da música fantasma, havia algo infinitamente triste sobre o lugar. Era um cômodo feito para a diversão, e agora não passava de um espaço de degradação e tristeza. Ao caminhar de volta ao saguão, ele não pôde evitar perguntar-se o que havia acontecido ali para o salão ter aqueles ares. Talvez ele estivesse ouvindo vestígios do passado. Maurice acabava de se livrar da melancolia que se abatera sobre ele quando, pelo canto do olho, viu algo se lançando em sua direção. Maurice recuou assustado, com a respiração presa na garganta. Expirou quando percebeu que o que havia visto era apenas o próprio reflexo. Um espelho quebrado estava pendurado na parede. No centro, havia um grande buraco com longas lascas de vidro ao redor, como se tivesse sido golpeado com um murro. O buraco distorceu o reflexo de Maurice. Ele encarou seu rosto, com as linhas ao redor dos olhos aprofundadas e o nariz movido do meio para a esquerda. Ergueu uma mão para tocar a bochecha, como se conferisse se era realmente apenas um reflexo, e não uma mudança real em sua aparência. Em meio ao gesto, Maurice notou o som de chamas crepitando em algum lugar próximo. Viu uma porta aberta, por onde identificou uma luz receptiva. Olhou para as suas mãos. Elas estavam tremendo com os calafrios que voltaram diante da visão do espelho sinistro. Sem pensar duas vezes, ele seguiu para o cômodo. Para o seu deleite, o fogo que ele ouvirá estava alto e rugia dentro de uma grande lareira ornamentada. Ah, assim está melhor, disse Maurice, dirigindo-se para a frente das chamas e juntando as mãos. Muito melhor. Quando a frente de seu corpo estava aquecida o suficiente, ele se virou para esquentar as costas. Seus olhos se arregalaram. A sala em que estava dava para outro cômodo. E nesse cômodo havia uma longa mesa de jantar coberta por um farto banquete, de um aroma delicioso. O estômago de Maurice roncou. Ele verificou se havia outros convidados. Não tendo encontrado ninguém, deixou o calor do fogo para se aproximar da mesa. Seu estômago roncou de novo. Maurice sabia que provavelmente não deveria fazer isso, mas não pôde se conter. Ele arrancou um naco de um pão e cortou um pedaço apetitoso de queijo. Você se importa? Que eu apenas me sirva?
lançou ele para o anfitrião oculto do jantar. Sua boca estava cheia, por isso as palavras saíram truncadas. Ele olhou para a mesa, esperando encontrar algo refrescante. Seus olhos pousaram sobre uma delicada xícara de chá de porcelana cheia de um líquido âmbar. Ele a estava levando até a boca quando... Mamãe disse que eu não deveria me mexer porque poderia ser assustador. Maurice quase derrubou a xícara. Ela havia acabado de falar com ele? Desculpe. Maurice ganiu. Aparentemente, a xícara feita de porcelana, a xícara cheia de chá. A xícara que deveria ser apenas uma xícara havia falado com ele. 2 vezes. No instante seguinte, Maurice fez o que qualquer pessoa faria em seu lugar ao deparar com uma xícara falante, ele se virou e correu para a porta principal. Pegando seu chapéu e seu casaco do mancebo, fez uma reverência, vencido pelos seus bons modos apesar do medo que percorria seu corpo. Obrigado, gritou para as sombras. De verdade, mal posso agradecer sua hospitalidade e generosidade. Então, cumpridos seus deveres de cavalheiro, ele escapuliu pela porta e correu pela escuridão na direção do estábulo. Dentro de uma das baías, Felipe mastigava um bocado de feno. Vendo seu dono entrar, ele se ergueu nervoso em suas grandes patas. Maurice jogou as rédeas por cima da cabeça de Felipe e o guiou para fora do estábulo, ansioso para sair daquele castelo esquisito de uma vez por todas. Assim que ele voltou ao portão, sua atenção se deteve novamente nas colunas repletas de rosas. Ele havia prometido uma rosa para Bella. Por alguma razão, sentia que era especialmente importante retornar com o presente dessa vez. Maurice fez um carinho tranquilizador no pescoço de Felipe e foi até o jardim. Nem o homem, nem o cavalo notaram a forma obscura que os mirava de cima da colunata quando Maurice entrou. E nenhum deles tampouco notou a distinta cauda ou as garras pontiagudas da figura. Você não é vermelha, disse Maurice, avistando uma rosa branca perfeita entre as centenas de flores. Mas serve. Ele tirou um pequeno canivete do bolso e posicionou a lâmina contra o caule da rosa. Naquele exato momento, Felipe relinchou e empinou. Maurice olhou ao redor. Não vendo nada, disparou um olhar de indagação para o cavalo e voltou sua atenção à rosa. A lâmina atingiu o caule frágil. Com um pequeno corte, a rosa caiu nas mãos ansiosas de Maurice. Elas são minhas. O rugido encobriu qualquer outro som, inclusive o das batidas aceleradas do coração de Maurice e dos relinchos frenéticos de Felipe. Tremendo, Maurice olhou para cima bem na hora em que a figura obscura saltou do topo da colunata. Maurice tropeçou para trás e a rosa caiu de sua mão. Seus pés lutaram para se firmar no chão escorregadio. Diante dele, a sombra tomou forma. Era vagamente humana, mas, conforme se arrastou para mais perto, Maurice viu que se tratava de uma gigantesca criatura peluda. Ela andava sobre as patas traseiras e vestia um manto esvoaçante e calças azuis, mas as semelhanças humanas terminavam aí. Você entrou na minha casa, comeu minha comida, acusou a criatura, caindo sobre as 4 patas e rodeando Maurice. Erguendo uma pata cheia de garras, ela apontou para a rosa caída. E é assim que me agradece? Maurice tentou escapar mais uma vez, mas não conseguia firmar os pés. Antes mesmo que pudesse gritar, a criatura o agarrou com seus braços fortes e o ergueu no alto. Sei como lidar com ladrões, rosnou ela. Então, com um rugido, virou-se e seguiu na direção do castelo, levando Maurice junto. Atrás dele, Felipe relinchou aterrorizado e disparou, lançando-se através dos portões do castelo e para além da floresta.